pessoal, hoje eu vou dar aula de História da Arte e vou falar hoje para o 6º ano. Sejam bem-vindos aí, meus alunos e responsáveis que acompanham nossas aulas por aqui. Hoje nós estamos falando anteriormente de Egito. Vamos continuar falando um pouquinho de Egito. Só que a gente vai falar hoje sobre a dança do Egito. A dança é uma das coisas mais antigas, uma das manifestações mais antigas praticadas pelo homem. Por exemplo, a dança ela era usada de forma de celebrar as mudanças de estações e das forças da natureza. Tá? Outra coisa é que a dança também era realizada nas celebrações religiosas, festas e festivais. Tá? Sendo que era raramente os homens e mulheres, nessa época, elas dançavam ou faziam algumas manifestações cultural juntos, sempre separado, nunca os dois faziam as coisas juntos. Tá? De um modo geral, a dança egípcia remetia à história dos deuses. Então, como eu estou falando aqui, a dança é uma coisa que vai fazer com que as manifestações mais antigas vão aflorar nesse mundo egípcio, tá? Sempre manifestações, sempre virada, nunca esquecendo, para os deuses, tá? O governo egípcio era teocrático, tá? Onde o governo ele não era só chefe religioso, mas também era chefe do Estado. Mas não esquecendo também que o próprio faraó era considerado um deus. Falando um pouco agora de teatro, como a dança, o teatro, ele no Egito Antigo era virado para cultura, né, de caráter religioso, sempre virado para a religião. Então, era tudo que era feito em relação a teatro era feito para um sentido religioso. Em 1896, durante as escavações do templo de Ramsés II, tá, um rolo de papiro trouxe, por exemplo, inscrições da prática do teatro, tá, para representar a cultura através dos ensinamentos religiosos. Tá? Para você ter um apoio, por exemplo, os mitos que apareciam eram Osíris, tá? Que colocaram muito, tá? E o poder divino do faraó. Então, não esquecendo, dizer que os rituais egípcios foram uma forma primitiva do teatro como espetáculo. Então, qualquer coisa que apareceu falando sobre o teatro no Egito Antigo sempre estava relacionado à religião. Você pode ver que tanto a dança como o teatro sempre está representando a parte religiosa, tá? Como eu falei para vocês, o povo egípcio era um povo muito religioso. Falando um pouco agora de música, como eu falei, na dança, no teatro e também na música, sempre existiam festivais virados para o sentido da religião, tá? As músicas eram tocadas com instrumentos de percussão, flautas e outros tipos de instrumentos, tá? Como eu falei anteriormente, tá? Tudo sempre virado para o sentido religioso, tá? Dizem que Pitágoras, que é um matemático, tá, grego, ele, por exemplo, em seus estudos, ele vai comparar, ainda lá no Egito Antigo, que ele vai passar pelo Egito, ele vai fazer uma comparação da matemática com a música, e ele não estava errado não, tá? A música, ela é totalmente a matemática. Como eu tinha feito naquela aula anterior, quando eu fiz as marcações, mas eu acho que não foi a turma de vocês não, tá? Acho que foi o 7º ano, quando a gente estava falando de música, que a gente vai falar ano que vem com vocês, tá? Quando fazia as marcações musicais. Então, música, ela é matemática. Então, vamos lá. Para a gente relembrar um pouquinho, não esquecendo, tá? Que no Egito Antigo, a dança era sempre virada para o sentido religioso. Sempre saudando o faraó como
um deus, tá? Claro que falava dos deuses, como Osíris, Anubis e assim vai, tá? No teatro também vai ser representado, como eu falei também, tanto no teatro como na dança, tá? E também na música, tá? Os homens nunca faziam as coisas junto com as mulheres, tá? Ou quando faziam era só as mulheres, ou era só os homens. Então existia essa coisa, né, ainda nessa época. A gente fala tanto da época antiga, isso aqui é a época antiga, até o século XIX, incrível que pareça, muitas coisas as mulheres não participavam. Por exemplo, uma orquestra sinfônica. Era difícil você ver no século XIX, século XVIII, século XIX, mulheres se destacando na música. Era raro. Então, nessa época aqui do Egito Antigo, tá? Aí vocês vão me perguntar, mas professor, como é que você sabe disso tudo? Através das pinturas dos hieroglifos egípcios que estão normalmente lá nos túmulos dos faraós, tá? Como eu falei para vocês, das pirâmides. Então, lá sempre estava retratado o que acontecia naquela sociedade. Então vai falar da dança, vai falar do teatro, vai falar da música, tá? E sempre levando para o sentido religioso, tá? E colocando o faraó, que era uma divindade, com uma participação maior. Falando um pouco mais de som, né? Nós existem os sons naturais e culturais. Os sons naturais são aqueles sons que a gente ouve aí no nosso dia a dia. O barulho do vento, uma água de um rio correndo, tá? Pássaro cantando, quer dizer, isso são músicas com nossos ouvidos que são vindas através de ondas, tá? E essas ondas é captada pela nossa audição e que da forma natural a gente ouve a natureza. Tudo que som que é produzido na natureza. Já o som cultural é aquele que o homem produz, tá? Pode ser através de um instrumento, de uma batida de um martelo, na qual vai fazer o som, e esse som vem nessas ondas na qual nós captamos esses sons, tá? Vamos lá. Existe a qualidade do som. Vamos. Existe a intensidade, que são os fortes e fracos, tá? Que tem a duração, sons longos e curtos, e tem altura, som agudo e grave, tá? Você já deve ter ouvido muito falar nisso, né? Nesses três termos usados aqui, tá? O som às vezes pode ser muito forte, pode ser fraco, tá? A gente pode falar que é a intensidade do som, tá? Duração, esses sons podem ser longos ou curtos, tá? Ou pode ser no sentido da altura, sons agudos é aquela voz mais fina e grave é aquela voz mais grossa, tá? Então aqui a gente está dividindo para vocês terem uma ideia do quais são os tipos de qualidade de sons. Quem estuda música, normalmente os professores de música falam aqui, ó, vamos lá, vamos botar uma intensidade de som mais forte, gente, vamos falar mais, cantar mais fraco. Duração desse som pode ser longo, pode ser curtos, tá? Pode ser, a altura do som pode ser agudo ou pode ser grave. Não esquecendo que, como eu falei, Pitágoras já falava na antiguidade, falando que o som nada mais é do que uma plena matemática. Para você, o cara botar um instrumento, né, uma intensidade de som forte ou fraco, precisa da matemática. A duração desse som, ele vai ser longo, vai ser curto. Isso tudo vai ter matemática. E a altura do agudo ou do grave, então quer dizer, não sei se vocês sabem, quem aprendeu algum instrumento, existem as 7 notas musicais e às vezes o camarada fala assim, toca uma oitava acima, uma oitava abaixo. Então você vai fazer Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, oitava, tá? E você, por exemplo, pode botar por tempo. Vocês podem ver, às vezes quando vocês ouvem uma música, essa música ela pode ser curta, né? Ou ela pode usar para uma pessoa que canta aguda, certo?
Tanto é que tem música que tem muitos cantores que às vezes tem que adaptar a sua voz à música, tá? Porque ele às vezes o som é mais agudo, ele tem um tom mais grave e às vezes a música não alcança. Por exemplo, ele pode tentar chegar a um tom muito alto, na qual ele só consegue chegar num tom curto. Então tudo isso está relacionado à música. E também não podemos esquecer que tudo isso é matemática pura. Tanto é, cara, vou aprender a tocar um instrumento. Se ele for aprender um instrumento pela música e pela partitura, ele vai ver que é pura matemática. Ainda falando, vamos falar de timbre, tá? Qualidade que permite identificar uma fonte sonora, tá? Qual é o timbre? Por exemplo, tem o timbre do samba, tem uma valsa, tem... cada tipo de música tem um timbre, na qual às vezes a gente fala, pô, eu não gosto desse tipo de música, eu não gosto do timbre daquela qualidade de música. Ou, pelo contrário, eu gosto muito. Eu, por exemplo, sou eclético, né? Eu adoro qualquer tipo de música, aquelas que faz bem ao ouvido. Que às vezes tem gente que às vezes tem certo preconceito em certas músicas, certo? Mas tem músicas que às vezes você até gosta, mas não, por preconceito você não acaba não adotando. Mas a música é isso, é aquele timbre, aquele tipo de som na qual vai agradar a você, tá? E outra coisa também é a densidade, relaciona-se à qualidade dos sons ouvidos, tá? Essa densidade, por exemplo, se o cara que não sabe tocar um instrumento, ele pega aquele instrumento e toca de qualquer jeito, e pior de tudo, se o instrumento estiver desafinado, aí a densidade desse som fica totalmente desigual, certo? E você acaba captando isso e não sendo de bom agrado. Por isso que nós temos, vamos tocar um violão, por exemplo, eu toco um pouquinho, não toco muito não, tá, gente? Eu toco um violão, por exemplo, você tem que ver se esse violão está com as suas cordas afinadas. Porque a pessoa que às vezes, que música você tem que treinar seu ouvido, incrível que pareça, para você aprender a ouvir. Às vezes a pessoa ouve música, até gosta, mas o cara que quer aprender a tocar um instrumento, ele tem que saber ouvir, ele tem que treinar o seu ouvido, tá? E quando ele treina bem o seu ouvido, quando ele ouve uma música, se a pessoa errar uma nota, a pessoa percebe. Por exemplo, o cara, para ser maestro, ele precisa saber 3 instrumentos básicos. Percussão, instrumento de corda, de sopro e teclado, tá? Ele tem que saber isso. Tem maestro que o ouvido dele é tão bem treinado, mas tão bem treinado, que quando tem alguém, por exemplo, teve uma vez que eu vi uma reportagem com Isaac Karamichelli. Aquilo ali eu achei maravilhoso. Quando botou a orquestra lá para tocar, um instrumentista, sem ele saber, tocou uma nota errada. Mas só o pessoal que estava fazendo a reportagem sabia, ele não. Quando o camarada errou lá a nota, ele estava tocando, ele de repente parou e apontou para o músico, ó, fulano, você errou nessa parte aqui, tá? Vamos voltar e começar o ensaio de novo, você errou aqui. A pessoa parou, ele foi lá e falou com ele, não, Isaac Karamichelli, foi realmente uma coisa de propósito, para ver realmente se tu tinha ouvido bom ou não. Ele até sorriu e falou, realmente eu vi ali que ele tinha errado na nota tal, na hora que a gente estava batendo. Então o cara tem que ter um ouvido muito bem treinado, tá? Para ele entrar na música, tá? Vamos lá, continuando aqui a nossa aula, tá? Hoje a gente vai parar por aqui, tá? Eu falei aí sobre o Egito Antigo, sobre a dança, o teatro, a música naquela época antiga e como você pode ver os termos técnicos usados na música, tá? E como você pode amanhã, quem sabe, quiser ser um instrumentista, né, tocar um instrumento, aprender a treinar seu ouvido e aprender a ouvir. Tá? Música é saber ouvir, não é o sentido do gosto em relação à música, mas sim você ouvindo essa música, você vai saber se está alguma coisa errada, alguma coisa certa, um instrumento desafinado. Tá? Pessoal,
A gente fica por aqui. Até a próxima aula, semana que vem. Tá bom? Um abraço.